E aí, tudo bem? Em 2004, a gente finalmente teve um encontro entre as duas maiores super equipes dos quadrinhos. Liga da Justiça versus Vingadores, escrita por Kurt Busiek e desenhada pelo saudoso George Pérez, um mestre. Mas vocês sabiam que isso podia ter acontecido em 1983 e só não aconteceu porque a Marvel e a DC acabaram brigando no processo, o que pôs fim aos crossovers entre as duas editoras por um bom tempo? Nesse vídeo eu vou contar, como num tipo de mini documentário, como esse projeto foi se desenrolando até acabar em confusão e ser abandonado. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e joga esse vídeo naquele grupinho de WhatsApp da sua galera. Você já está seguindo a gente no Instagram? HQ Você Precisa Saber. No Facebook também tem HQ Você Precisa Saber. Vai lá que tem muito conteúdo legal. Enquanto eu vou contando a história, eu vou mostrando artes da HQ original a lápis que o Pérez estava produzindo e vou reproduzir falas originais dos artistas e editores envolvidos nessa história toda aqui. Esses depoimentos, claro, estão em texto, não estão em vídeo. E algumas dessas pessoas já morreram. Então eu vou dramatizar essas falas, como alguns podcasts fazem por aí. E eu usei como fontes para fazer esse vídeo o site do Tom Brevoort e o Comics Beat. Os depoimentos dos envolvidos foram colhidos por Casey Carlson ou publicados em entrevistas e materiais da época. Em 1983 já tinham acontecido alguns encontros clássicos entre os personagens Marvel e DC. Superman vs Homem-Aranha, de 1976, Batman e Incrível Hulk, de 1981, o segundo encontro entre Superman e Homem-Aranha, também de 81, e tava para sair X-Men e Novos Titãs, de 1982. Agora era hora de reunir a Liga e os Vingadores. Ninguém mais podia ser chamado para ilustrar a história que o grande George Pérez. Mas olha o que ele disse, lembrando do assunto em 2003. Foi uma coisa atrás da outra, acusações da DC contra a Marvel e vice-versa, até que eu percebi que tinha muita política envolvida e que isso estava matando a revista que eu queria tanto desenhar. Eu acabei ficando muito amargo com essa história toda. Eu não tinha percebido que por mais que eu amasse desenhar quadrinhos, ainda era um negócio, e política e disputas mesquinhas podem matar um projeto, até um que venderia tanto quanto esse. O Pérez estava certo. Política e babaquices de disputas de poder mataram o primeiro Liga versus Vingadores. Mas vamos começar do começo. Ninguém imaginava que o projeto daria errado por conta de um desentendimento entre a Marvel e a DC, afinal já tinham feito 3 crossovers antes, e mesmo com pequenos percalços tudo tinha dado certo. O quarto, X-Men e Titãs, saiu em 1982, um pouquinho depois da Marvel e a DC assinarem o contrato para fazer Liga e Vingadores. A DC produziria a história e a Marvel cuidaria do marketing e da distribuição. E a HQ seria editada por 2 profissionais, um de cada editora. O da DC seria o Len Wein, o da Marvel, Jim Shooter. Len Wein era o editor da Liga na época. E tem gente que diz que a lógica seria o editor dos Vingadores, Mark Gruenwald, ser o editor pelo lado da Marvel. Mas o Shooter, mão de ferro que era, quis controlar o projeto. Mike Carlin, assistente do Gruenwald na época, disse que o Mark estava envolvido. Ele lia os roteiros que vinham da DC, mas tinha que passar tudo para o Shooter dar o ok final. O contrato dizia que Marvel e DC tinham que concordar com qualquer modificação feita na história, e isso ia dar muito pano para manga. O time criativo foi escolhido. Jerry Conway, que estava escrevendo a Liga e já tinha escrito Os Vingadores, ia criar a trama, e Roy Thomas ia roteirizar. George Pérez ia desenhar e Dick Giordano cuidar da arte final. O Conway começou a escrever, mas demorou para entregar uma primeira sinopse da história. O Shooter começou a reclamar do atraso. A ideia era que Marv Wolfman e George Pérez fizessem o próximo X-Men vs Novos Titãs. Os encontros Marvel e DC se tornariam um evento anual. A primeira escaleta escrita pelo Conway de Liga vs Vingadores chegou, mas o Gruenwald e o Shooter a rejeitaram. Aquela primeira tentativa de trama não era aceitável, nem perto disso. Eu nem vou entrar em detalhes, mas a coisa toda não fazia sentido.
Um monte de coisa bizarra acontecendo, personagens agindo estranho e sem motivação clara. Essa escaleta do Conway era estilo Marvel. Uma explicação da história mais abrangente sem marcar todas as cenas e sem todos os diálogos. O Paris gostava do método Marvel porque ele dava liberdade para criar e dirigir a ação da história. Mas mesmo assim... Com todo respeito ao Jerry, tinha mesmo muito furo de roteiro. E alguns personagens não agiam como deveriam, não conforme sua personalidade. Eu tinha assumido os roteiros das HQs dos Vingadores e pedi para ler o roteiro. Já era a segunda versão. Aí eu entendi por que rejeitaram a primeira. Os vilões eram Kang e o Senhor do Tempo. Os Vingadores e a Liga iam se envolver num esquema de viagem no tempo. Eu lembro de uma passagem em que o Superman entra na nave do Galactus e descobre uma lista de planetas que o Devorador queria consumir. E um deles era Krypton. Aí o Super ia lá, apagava o nome de Krypton da lista com a sua visão de calor e ia embora. E o resto dos planetas? Que se danem? O pior é que a DC já tinha aprovado isso e mandava pra gente. Não tinha como dar ok nisso. Em outra cena, Superman e Thor lutavam, enquanto o resto da Liga e o dos Vingadores ficavam olhando, esperando sua vez de brigar. O Dick Giordano pediu pra eu dizer pro Conway que a DC tinha rejeitado a história, não eu. Eu nunca entendi isso. Era alguma política interna deles lá. Eu disse que não me importava quem rejeitou, eu só queria uma trama revisada. O Roy Thomas entende que mudanças tinham que ser feitas, mas o modo de pedir essas mudanças pode ter começado a azedar o relacionamento entre o Shooter e o Giordano. Ele escreveu pro Shooter: será que agora podemos ter uma trama de verdade? Foi ofensivo e nada profissional. O Paris concorda que o roteiro tinha mesmo que passar por mudanças, mas o jeito que o Shooter começou a pedir isso pra DC realmente era meio curto e grosso. E aí apareceu outro problema. Len Wein preferia conversar direto com Mark Gruenwald, que era mais agradável e acessível, e estava deixando o Shooter de fora dos assuntos. Quando ficou sabendo que o Shooter estava pé da vida com isso, Wein ligou para ele e para o Gruenwald. Por telefone, ele entendeu que eles queriam mexer no roteiro e que soluções dariam para o que estava com problema. Chegaram em um acordo verbal. O Wein perguntou: posso passar agora para o Paris para ele começar a desenhar? E o Shooter respondeu: não. Eu quero ver um roteiro escrito. Eu e o Len já tínhamos conversado sobre o que mudar no roteiro. Eu sabia que ele tinha ido falar com o Shooter. A gente estava muito atrasado no cronograma. Então a DC disse pra mim: vai lá, começa a desenhar. Só faltava mandar o roteiro escrito pro Shooter, estava tudo encaminhado. Pelo contrato, o desenhista só começaria a desenhar após o roteiro estar aprovado, e o Shooter não tinha aprovado oficialmente ainda. A DC, portanto, quebrou o acordo firmado. Giordano pediu desculpas para o Shooter numa carta, explicando que seu intuito era não atrasar mais o projeto. A Marvel também cometeu seus erros. Começou a divulgar nas suas revistas que a história logo sairia, mesmo sem o roteiro aprovado. O Chris Claremont entrou no nosso escritório e disse que tinha encontrado o Paris numa Comic Con. O Paris mostrou para ele umas páginas da história já desenhadas a lápis. Foi assim que a gente descobriu que a história estava sendo desenhada sem que a gente tivesse aprovado. O George já tinha desenhado umas 21 páginas. Mesmo pé da vida, o Shooter pediu para o Giordano enviar para ele as páginas desenhadas e o roteiro revisado para ver se dava para aproveitar. Mas aí o Jerry Conway, cansado de pedirem para ele refazer o roteiro, deixou o projeto. Chamaram Joey Cavalieri para escrever uma terceira versão. Só que aí o Shooter rejeitou o roteiro de novo, dizendo que era a mesma história de antes e continuava não fazendo sentido. Quando o Jerry deixou o projeto, eu me prontifiquei para assumir. Deixar a história de um jeito que o Shooter ficasse satisfeito e ainda tentar aproveitar o que o George tinha desenhado. Eu fui almoçar com o Dick Giordano. Ele perguntou, acreditem ou não, se dava para publicar a história daquele jeito mesmo. Afinal, ia vender como água de qualquer jeito. Acho que, de novo, essas atitudes dele tinham a ver com as políticas internas da DC. E eu disse não, tem que ser bom, e eu preciso aprovar o roteiro. Roy Thomas entregou finalmente a terceira versão do roteiro em mãos para o Shooter. Tom DeFalco leu e achou genial. O Thomas tinha conseguido resolver todas as questões apontadas pelo Shooter e o pessoal da Marvel sem perder as artes já desenhadas pelo Paris.
Mas aí é o Shooter que demora para dar retorno. Ele e o Giordano se encontram na San Diego Comic Con em 1983. O Giordano diz para ele: por favor, aprova logo, senão a gente vai perder o George Paris, ele tem outras coisas com as quais já está comprometido. O Shooter respondeu que não consegue aprovar, sem que Mark Greenwald e Roger Stern vejam antes. Naquela época, o Kurt Busiek mal tinha entrado no mercado de quadrinhos. E o George Paris, com o tempo, foi ficando cada vez melhor no seu traço. Então, olhando pelo lado positivo, talvez tenha sido melhor aquela história não ter acontecido naquela época e a gente ter que esperar mais uns anos para ver esse encontro das duas equipes. O Giordano tentava ligar para o Shooter, mas ele nunca podia atender. Naquela época, as conversas de longa distância eram só por telefone ou carta. O Shooter então disse para o Giordano alguma coisa assim: calma, o Paul Levitz demorou 3 meses para aprovar a segunda história do Superman vs Homem-Aranha. Eu achei muito pouco profissional da parte do Shooter querer dar o troco desse jeito. O Shooter não respondia, pedia mais alguns dias, toda hora. Eu nem falava com ele, eu não queria trabalhar direto com ele. Eu só falava com o Giordano. Então George Paris dá uma entrevista dizendo que está de saco cheio da postura do Shooter e que está deixando o projeto. A revista já devia ter sido publicada há 3 meses. O Shooter não está fazendo nada para ajudar. A gente não consegue fazer nada sem o Shooter exercer o seu poderzinho de aprovar ou rejeitar. Eu não confio mais nele. Concordo que a história tem que ter qualidade profissional, mas está tudo na mão dele e ele simplesmente não dá retorno. Eu não aguento mais. Isso aí já partiu meu coração. Eu queria escrever essa história antes de entrar para essa indústria. Eu sempre sonhei em desenhar esse encontro. É a decisão mais difícil que eu já tive que tomar, mas eu tô indo embora. Eu não acho que o Shooter quer que essa história aconteça. Que bom que anos depois o Paris pôde desenhar Liga vs Vingadores e foi sensacional. Eu li essa matéria e descobri que o Paris estava bravo comigo. Ele me condenou injustamente. Eu não entendo porque ele simplesmente não me ligou para saber o que estava acontecendo. Eu não falei com o Shooter porque o Giordano disse que isso era responsabilidade dele. A culpa é da Marvel. Uma pena uma empresa ser gerida dessa forma. Eu não tô mais lá, não tô nem aí. O Shooter finalmente aprovou o roteiro, mas era tarde demais. Muita gente atrelada ao projeto já tinha ido embora. Paul Levitz e Mike Hobson, ambos vice-presidentes da Marvel e da DC em áreas diferentes, se encontraram para tentar resolver o problema. Pensaram em soluções e ações, mas nada disso foi para frente. Parece que a DC tinha mais vontade em resolver a questão que a Marvel. Nessa época, a Marvel estava muito em alta, e a DC estava começando a esboçar a reação e a se adaptar mais aos novos tempos. Novos Titãs foi uma resposta ao sucesso de X-Men. A DC estava tentando replicar o sucesso da Marvel. Esses crossovers pareciam ser mais vantajosos para a DC, e a Marvel tinha esse ar de superioridade, principalmente na figura do Jim Shooter. Para esse projeto voltar a ter chance de sair naquela época, só se o Giordano e o Shooter dessem um beijinho para fazer as pazes. E se o Shooter estiver envolvido, eu não tô. Esse comportamento deles é uma sacanagem com os fãs. E comigo também. Afinal, uma parte da minha renda esse ano viria desse projeto. Em 9 de julho de 1984, o projeto do crossover Liga da Justiça vs Vingadores foi oficialmente cancelado. E o Shooter já estava com a cabeça em outro lugar, ele estava envolvido na história Campeões Cósmicos, que depois teria seu nome mudado para Guerras Secretas. Era um projeto envolvendo a produção de action figures pela Mattel e que acabaria sendo a primeira história da Marvel a fazer mais de 1 milhão em vendas. Isso só reforçou na Marvel aquela sensação arrogante de não precisar da DC. Ela sozinha com seus personagens podia fazer seus próprios crossovers. George Paris e Dick Giordano acabaram indo fazer Crise nas Infinitas Terras, um projeto que já estava nos planos da DC antes de Guerras Secretas, e que dizem que a Marvel ficou sabendo e correu para fazer o seu primeiro mega evento antes da concorrência. Foi outro grande sucesso, serviu para rebutar e simplificar o universo DC. Vieram grandes artistas trabalhar com Superman, Batman e companhia, como John Byrne, Frank Miller, e a DC melhorou sua autoestima. Ela também não precisava da Marvel. Por causa dessa treta, Marvel e DC ficaram anos sem fazer algo juntas. Só voltariam a partir de 1995, depois que o Shooter e o Giordano já tinham saído,
e o mercado de HQs tinha quebrado, ou seja, era vantajoso para as duas se unir de novo. O Len Wein explicou o principal motivo dessa primeira tentativa de fazer Liga versus Vingadores não ter dado certo. Dick Giordano era um cara que não gostava de ficar interferindo no trabalho dos artistas, ele deixava o cara trabalhar. Já o Shooter era o oposto, interferia o tempo todo, dava pitaco, dizia que isso podia, isso não podia. Os dois eram polos magnéticos opostos. Assim que o Shooter saiu da Marvel em 1987, o Perry saiu dizendo, tanto na Marvel quanto na DC, que ele ainda queria fazer Liga versus Vingadores. Demorou uns bons anos, mas finalmente o sonho virou realidade em 2004. É como tudo na vida. Às vezes a coisa não acontece, a gente fica frustrado, mas sempre tem um dia seguinte. Pessoal, quer ter mais destaque aqui como fã do canal? Entra no nosso clube de membros, é só clicar no botão Torne-se Membro ao lado do botão de inscrição que eu te dou mais detalhes. Essa galera aqui, ó, ganhou história em quadrinhos, tem vantagens exclusivas e tá apoiando o canal, então corre, se torna membro já. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem Assistindo HQ Camelot 3000 parte final, o derradeiro confronto entre Arthur e seus cavaleiros contra Morgana e Modred. E vou contar umas novidades pra vocês nesse vídeo aí. Depois tem a Saga dos Vingadores, preview das edições 7 e 8, Graphic Novels da Abril, e em breve... Eu tinha falado que o próximo HQ que eu li, o filme que eu vi, seria Kraven o Caçador, mas o filme foi adiado de novo. O próximo deve ser, então, Coringa Delírio A2, que estreia em setembro. Até lá!